Fala galera, beleza? Quem tá aqui com vocês é o Pedro e nós estamos começando mais um giro de notícias do Leão de hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. Mas antes de começar, eu queria pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse aqui no meu canal, comentasse e compartilhasse. E se você puder também, galera, ative o sininho das notificações. Se você fizer isso por mim, eu serei muito grato a cada um de vocês. Então, galera, vamos para o nosso giro de notícias do Leão de hoje, que está lotado de informações. Galera, segundo Gabriele Gomes, do Globo Esporte, o zagueiro Caio Marcelo, ele foi reprovado nos exames médicos do Vitória, e por isso que ele não assinou o contrato. A sua contratação foi vetada por isso. O jogador já estava na concentração, já estava treinando com o grupo, já estava aqui em Salvador, mas quando foi assinar o contrato para ser anunciado, ele acabou reprovando nos exames médicos e sua contratação foi vetada. E com isso, o Vitória segue no mercado à procura de um zagueiro canhoto para o Campeonato Brasileiro. Então, galera, vamos para a próxima informação. Segundo o jornalista Vene Casagrande, a situação entre Vitória, David e Vasco continua da mesma maneira. O Vasco continua aceitando emprestar o atleta ao Vitória, só resta o acerto do Vitória com os empresários do David, e um deles é o André Cury, que ele já teve muitos problemas com o Vitória. E os empresários do David só aceitam se for um empréstimo com obrigação de compra, se o David fizer um determinado número de jogos com a camisa do Vitória. Não é 7 jogos, como foi veiculado em algumas redes sociais, mas ainda assim é um número baixo de partidas. E se o David cumprir essas partidas, o Vitória é obrigado a comprar o jogador e ainda dar para ele 3 anos de contrato. Então, galera, é assim que está a situação do David no momento. Galera, agora nós vamos falar sobre o volante Ronaldo, que está na equipe do Internacional. A informação que veio direto do Rio Grande do Sul, de uma rádio gaúcha, é que o Vitória tem um interesse na contratação do volante Ronaldo. E a informação que veio daqui da Bahia, de lá do Cabra Rubro-Negra, do Ex, é que o Vitória tem negociações avançadas com o volante Ronaldo. Então nos resta esperar os próximos capítulos dessa negociação que está aí, né, se desenrolando. Galera, nós vamos falar agora sobre o jogador Moisés. Ele segue negociando com o Vitória, mas a negociação é difícil. Mas pelo o Papelim estar aqui no Vitória, a negociação pode sim andar pela boa relação que o Papelim tem com Fortaleza e pela relação que ele tem com o próprio Moisés, que já trabalhou com ele na equipe do Fortaleza. E galera, a pedida inicial do Fortaleza, que foi 3 milhões de euros, 19 milhões de reais, é um pouco bem fora da nossa realidade, mas que eu fazeria um esforço para poder trazer, porque além de o Moisés ser um ótimo ponta, ele ainda faz bastante gols, e ponta que faz gols sempre me chamou muita atenção. Então galera, o Vitória segue nas negociações com o ponta Moisés da equipe do Fortaleza. Então, galera, agora nós vamos para a próxima informação do nosso vídeo. Estava sendo veiculado no X que o Marinho, ele já teria negociações avançadas com a equipe do Vitória, que o Marinho já teria acertado bases salariais com a equipe do Vitória e que só bastava acertar o tempo de contrato do Marinho com o Vitória, pois, segundo algumas publicações lá no X, o Marinho teria pedido 2 anos de contrato e o Vitória estaria oferecendo 1 ano de contrato, e esse seria o entrave. Mas conforme trouxe em vídeo ontem à noite o Marcos Guedes, do Resenha do Leão 1899, segundo uma fonte do próprio Marcos Guedes, essa informação é fake. Marcos Guedes perguntou à fonte dele se essa informação do Marinho era fake ou se era verdade. E a fonte, que segundo ele é muito confiável, respondeu que era fake. Então, a priori, o Marinho não está vindo para a equipe do Vitória. Então, galera, vamos partir agora para a próxima informação do nosso vídeo. O Vitória fez sondagens pelo Tomás Pochettino,
meia do Fortaleza, mas que ainda o Vitória não chegou a fazer uma proposta oficial pelo meia da equipe do Fortaleza, mas que seguem as negociações, conversas e sondagens pelo jogador, e o Papelim estando aqui, isso já é um ponto positivo, pois o Papelim já trabalhou com o Pochettino e também tem ótima relação com o jogador e também com a equipe do Fortaleza, detentora dos seus direitos econômicos. Galera, o Pochettino, ele é um jogador um pouco que inconstante, mas que eu traria ele para o Vitória, pois é aquela famosa reserva técnica. Então, eu traria assim o Pochettino. Galera, o Ramon, ele postou uma foto nos seus stories no Instagram, onde primeiro ele estava no carro e uma foto antes dessa foi no restaurante com o Mateuzinho e o Fabrício. Então, o Ramon, ele já está aqui em Salvador e já deve assinar contrato e sua renovação de contrato deve ser anunciado pela equipe do Vitória. Então, galera, vamos agora partir para a próxima informação. Segundo o jornalista Vene Casagrande, e também confirmada pelo Transferências 24 Horas, o Goiás acertou a contratação do volante Felipe Machado, que jogou a última Série B pela equipe do Curitiba e que pertencia ao Vitória. Galera, o Felipe Machado, ele assina um contrato de empréstimo com a equipe do Goiás até o final da Série B do ano de 2026. O Felipe Machado, que estava sendo envolvido em uma troca pelo goleiro Thiago Couto, mas que agora ele acerta a sua ida à equipe do Goiás. Galera, agora vamos para a próxima informação do nosso vídeo. O goleiro Thiago Couto, ele postou uma foto nos seus stories em frente ao mar e tudo indica que é aqui em Salvador. Um sombreiro que ele estava é de uma instituição daqui de Salvador, que eu cheguei a procurar no Instagram e sim, é daqui de Salvador. Então, provavelmente, o goleiro Thiago Couto já está aqui em Salvador e deve assinar sua renovação com o Vitória. Agora só nos resta esperar para saber se sim mesmo ele está aqui em Salvador. Porque, pelo que eu procurei saber, aquela logo daquele sombreiro era de uma instituição daqui de Salvador. Então, galera, vamos agora para a próxima informação do nosso vídeo. O zagueiro Cauã Coutinho, que se lesionou na última partida do Vitória pelo Campeonato Baiano diante da equipe do Atlético de Alagoinhas, onde ele sofreu uma lesão na coxa direita, ele será reavaliado e também para saber o grau da lesão que ele sofreu. Desejar sorte aí, né, ao zagueiro Cauã Coutinho e uma boa recuperação, que ele volte cada vez mais forte. Galera, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal, comenta e compartilha. Valeu e tchau!